Olá, povo do sétimo período. Então, vamos dar início a mais uma semana de videoaulas, né? Querendo ou não, é o nosso instrumento que a gente está utilizando e espero que esteja sendo proveitoso para vocês de qualquer maneira, tá? Lembrando, utilizem muito o nosso roteiro bibliográfico, querendo ou não, ali é nosso condensado da doutrina. Tem jurisprudência que eu tenho colocado para vocês também, os nossos enunciados do CJF. Então, também se utilizem bastante ali do nosso roteiro bibliográfico, tranquilo? Vamos passar agora especificamente a trabalhar acerca do nosso direito patrimonial. O que seria nosso direito patrimonial? Como eu falei para vocês, nosso direito civil, no modo geral, ele se separa em direito patrimonial e direito existencial. No primeiro momento ali, no casamento, no matrimônio, a gente viu as questões existenciais do casamento, tá? E agora a gente vai entrar especificamente relacionando a questão do casamento e o direito patrimonial, particularmente as regras quanto ao regime de bens, que é onde o nosso Código Civil vai impor essa questão do patrimônio, tranquilo? Então, o nosso Código Civil atual, ele traz regras gerais quanto aos regimes de bens. Nosso código traz essas regras gerais desse tratamento patrimonial, lá do nosso artigo 1639 ao 1652, preceitos relacionados com pacto antinupcial, a gente vai tratar o que seria esse pacto antinupcial, ali no artigo 1653 ao 1657, bem como as regras especiais quanto aos 4 regimes de bens previstos. Então a gente tem as regras gerais, as regras quanto ao pacto antinupcial e as regras especiais acerca dos 4 regimes de bens legais adotados aqui no Brasil. Tá? O primeiro, como vocês sabem, é a comunhão parcial, previsto lá no 1658 até o 1666, que é, via de regra, o nosso supletório, tá? E a gente vai especificar ele lá para frente. Comunhão universal do 1667 ao 1671, participação final nos aquestos 1672 a 1686 e a separação de bens, que é o 1687 ao 1688, tranquilo? Então, são 4 espécies especiais quanto a esses regimes de bens, tranquilo? Conceito. Conceito, vou trabalhar o do Tartucci e o da Maria Helena Diniz. O Tartucci vai dizer que o regime de bens é o conjunto de regras relacionadas com interesses patrimoniais ou econômicos resultantes da entidade familiar, sendo as suas normas, em regra, de ordem privada. A Maria Helena Diniz vai nessa mesma esteira e acrescenta alguns pontos, tranquilo? Ela vai falar que o regime de bens é o conjunto de normas aplicáveis às relações e interesses econômicos resultantes do casamento. É constituído, portanto, por normas que regem as relações patrimoniais entre marido e mulher durante o matrimônio. Trata-se do Estatuto Patrimonial dos Consortes, que começa a vigorar desde a data do casamento, que é o nosso artigo 1639, parágrafo 1º, por ser o matrimônio o termo inicial do regime de bens decorrendo da lei ou de pacto. Logo, nenhum regime matrimonial pode ter início em data anterior ou posterior ao ato nupcial, pois começa, por imposição legal, a vigorar desde a data do casamento. Beleza? Então, esse é o nosso artigo que a gente vai se apegar nesse primeiro momento da aula, que é o nosso artigo 1639, seja o nosso parágrafo 1º, seja o nosso parágrafo 2º. O nosso parágrafo 2º, querendo ou não, é o ponto que mais interessa nesse momento inicial, que diz respeito à possibilidade da gente fazer essa alteração do regime de bens, tá? Então, agora a gente vai partir para os princípios do regime de bens. Agora a gente vai ver, então, a questão dos princípios no direito patrimonial dos regimes de bens. Nosso primeiro princípio que a gente verifica é a questão da autonomia privada, que é decorrente da liberdade e da dignidade humana, sendo o direito que a pessoa tem de se autorregulamentar e, portanto, a plena liberdade na escolha no regime de bens, conforme nosso artigo 1639, caput do Código Civil, que diz: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhe aprouver. Lembrando, a gente tem aqui a nossa autonomia privada, que é uma decorrência da nossa autonomia da vontade, e hoje também a gente discute muito a questão da autodeterminação, que é esse poder de autorregulamentar-se acerca da questão existencial e da questão patrimonial, mas aqui a gente vai se restringir à questão da autonomia privada. Destaca-se que essa vontade não poderá ser viciada sob pena, óbvio, de se reconhecer a nossa nulidade ou a anulabilidade do pacto antinupcial. Uma questão importante agora.
nós adotaremos uma postura, e a gente vai se filiar à doutrina majoritária, que existe a possibilidade da gente criar um regime de bens ou adotar um regime de bens misto. Vamos com calma, tá? O que isso quer dizer? O nosso código, ele permite uma autonomia plena, ou seja, a gente só precisa observar as normas de ordem pública. Do contrário, podemos estipular regras, conforme seja, distintas. Podemos fazer, por exemplo, adotar um regime de comunhão parcial para determinados bens e um regime de comunhão de separação para outros bens. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Isso vai ser denominado regime misto. Ou seja, esse novo regime, ele só não pode ferir normas de ordem pública. Do contrário, você poderia estipular esse regime misto e aí a criatividade vai além do que vocês imaginam. Isso é uma decorrência do nosso enunciado 331 da quarta jornada de Direito Civil do CJF e do STJ, que diz: o estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de regime de bens distintos daqueles tipificados no Código Civil e, para efeito da fiel observância do disposto no artigo 1528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito nos autos de processo de habilitação matrimonial. Aqui a gente está trabalhando especificamente da questão da habilitação do casamento, mas também nosso CJF, nosso STJ, ele permite que o estatuto patrimonial do casal pode ser definido por livre escolha. Então, é uma autonomia privada plena, ampla, porque querendo ou não, você pode estipular um regime misto. O que seria isso? Vamos lá, só para título de exemplo. O casal ele pode estabelecer que, quanto aos regimes dos bens móveis, incide o regime de separação de bens. Bens móveis, separação de bens. Mas para os bens imóveis adquiridos na constância do casamento, o regime de comunhão parcial. Existiria, portanto, dois regimes ao mesmo tempo. O nosso de separação de bens e o nosso de comunhão parcial. Outro exemplo, comunicação de quantias depositadas em contas correntes conjuntas do casal, somente isso. Então, você poderia convencionar essa questão, desde que observada a questão da celebração, da habilitação, questões que a gente já trabalhou, que são questões de validade, e assim sucessivamente. Outra coisa, será que é possível a criação de um regime que não esteja nesses 4 regimes do nosso Código Civil? Sim, também existe a possibilidade da criação de um regime novo com um regramento totalmente atípico, ou seja, um regramento que não esteja atípico, não esteja no nosso Código Civil, desde que, mais uma vez, não atinja as normas de ordem pública. A criação desse regime diferente, da relação constante da codificação material, estabelece apenas comunicação de certos bens. Parece ser uma opção cada vez mais prática, né, mais óbvia. Por quê? Imaginemos aí um caso de um profissional liberal ou um prestador de serviços que a questão da valorização patrimonial é muito especial para ele. Então, nesse tipo de caso, o regime da comunhão parcial ele pode trazer comunicações de bens que não sejam desejadas pela parte. Vamos supor, a pessoa investe em determinados imóveis e esses imóveis é um meio de vida que ela tem, por exemplo, para alocação, às vezes tem, por exemplo, você constrói uma casa para vender, para construir outra, e assim você vai constituindo um patrimônio. São questões que, querendo ou não, o nosso regime de comunhão parcial pode restringir essa liberdade. Então você poderia criar um regime totalmente atípico, desde que observadas as normas de direito público, da ordem pública, para estipular questões matrimoniais acerca desse ponto em específico. Tá? Então existe essa possibilidade, sim. Lembre-se, tem que ser feito o pacto antinupcial. E aí a gente vai avançar para o nosso segundo princípio. Qual que seria esse segundo princípio? Da indivisibilidade do regime de bens. Você pode estipular regimes diversos para bens diversos, mas você jamais, em hipótese alguma, pode estabelecer regime de bens para o marido e outro para a mulher. Ou seja, você não pode estipular separação total para o marido e comunhão parcial para a mulher. Isso é inviável, isso é impossível. Então, em que pese ser viável juridicamente a criação de outros regimes de bens que não estejam previstos em lei, como a gente falou, questões atípicas, não é possível fracionar os regimes de bens em relação aos cônjuges. Em outra palavra, o nosso regime de bens adotado, ele é único para ambos os consortes. Em particular, diante da nossa isonomia
constitucional entre marido e mulher, previsto no nosso artigo 5º e 226 da Constituição, e do princípio da comunhão indivisa, no nosso artigo 1511 do Código Civil. Como aplicação prática desse princípio, será nulo o pacto antinupcial que determina o regime de comunhão universal de bens para o marido e o da separação de bens para a esposa, por exemplo, final dos aquestos para o marido e separação para a esposa, comunhão parcial para o marido e comunhão total para a esposa. Então, qualquer que for essa questão híbrida, mas a questão híbrida observando o marido e a mulher, isso é inviável diante do nosso princípio da indivisibilidade do regime de bens. Existe exceção? Sim, existe exceção para confirmar a nossa regra. Qual que seria essa exceção? Seria algo que a gente trabalhou na aula passada, que é o nosso casamento putativo. Lembre-se que no nosso casamento putativo existe uma pessoa de má fé, uma pessoa de boa fé, e vai chegar no momento em que, nesse mesmo casamento, uma pessoa vai estar adotando um regime de bens e outra pessoa vai estar adotando outro regime de bens. Uma pessoa vai estar casada e outra pessoa não vai estar casada, por causa dos efeitos que o nosso casamento putativo traz. Então, o cônjuge de má fé no nosso casamento putativo, ele perderá todas as vantagens advindas do casamento, sendo a ele imputada a culpa, tá? Então, isso a gente vai observar no artigo 1561 do Código Civil, que é o nosso casamento putativo, e o nosso 1564, que é a questão da culpa matrimonial, que é algo que a gente já ultrapassou bastante na nossa doutrina, na nossa legislação e na nossa jurisprudência, mas ainda a gente tem o instituto da culpa na questão do casamento putativo lá no nosso 1564, tranquilo? E agora a gente vai adentrar acerca da nossa variedade dos regimes de bens, ou seja, a nossa lei ela consagra 4 possibilidades de regime de bens dos nubentes. No silêncio das partes, ou seja, se não houver pacto antinupcial, prevalecerá o regime de comunhão parcial, que é o regime legal ou supletório, ou seja, o nosso regime supletório é o que supre essa ausência. Isso está previsto no artigo 1640, caput do Código Civil. O regime de bens adotado começa a vigorar desde a data do casamento, nosso 1639, parágrafo 1º do Código Civil. Então, a gente tem como regra o nosso casamento por comunhão parcial de bens e o regime de bens adotados ele começa a vigorar desde a data da celebração do casamento. Especificamente, agora, o nosso último princípio, o nosso 4º princípio, que é o da mutabilidade justificada, que é o princípio mais complexo e o que mais a gente vai verificar em questões, que é acerca da nossa ação para alterar nosso regime de bens. Será que isso é possível? Como é que fica o casamento que foi feito anterior ao Código Civil de 2002? Será que é possível alterar esse regime de bens do casamento de anterior a 2002 para agora? Então, a gente vai adentrar especificamente ao princípio da mutabilidade justificada. Então, a gente passou para o nosso princípio da autonomia privada, o da indivisibilidade do regime de bens e o da variedade de regimes de bens. Tranquilo? Vamos avançar agora, então, para o nosso último princípio, que é acerca da mutabilidade justificada. Acerca do nosso princípio da mutabilidade justificada, como eu falei para vocês, é o nosso princípio mais interessante, é o princípio que é mais cobrado para a gente em concursos públicos ou no exame da ordem, nesse ponto referente aos nossos princípios decorrentes do direito patrimonial do regime de bens. Tranquilo? Então, ao contrário do que o nosso Código Civil de 1916, a atual codificação material, ela possibilita a alteração de regime de bens mediante autorização judicial, conforme o artigo 1639, parágrafo 2º do nosso Código Civil. Autorização judicial. Existem 2 projetos de leis tentando modificar essa questão da autorização judicial para uma liberdade plena ali do casal ir até um cartório, por exemplo, e fazer essa alteração sem necessidade de você provocar o Poder Judiciário. Quais seriam esses projetos de leis? Primeiro seria o artigo 35 do nosso Estatuto do Direito das Famílias, que é o projeto proposto pelo IBDFAM, e o segundo é um projeto de lei mais recente, que é um projeto de lei de 2018, que é o 9.498 de 2018, que está em tramitação, até onde eu adentrei ali na questão da Câmara, ele estava já para votação no plenário. Então, existe a tramitação de 2 projetos para alterar essa autorização judicial, mas por enquanto, no nosso Código Civil de nosso Código Civil de 2002, através do artigo 1639, parágrafo 2º, ainda exige a autorização judicial.
E o nosso Código de Processo Civil, ele confirmou essa questão da autorização judicial a partir do nosso artigo 734 do CPC, e a gente vai estudar esse procedimento estipulado pelo CPC, pelo novo CPC, tranquilo? Então, você pode alterar o regime de bens adotados? Pode, tá? Vamos trabalhar acerca disso. Primeira coisa, ambos os nubentes deverão, através de um pedido motivado, ajuizar a ação para apuração da procedência das razões invocadas e desde que ressalvados os direitos de terceiro. Esse é o princípio que mais merece destaque, como eu falei para vocês, tá? Então, mesmo que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, verificando que o nosso CPC, talvez ele já nasceu velho, no que se refere à questão da ação de alteração do regime de bens, ele destaca essa possibilidade, essa necessidade da autorização judicial e trata dos procedimentos especiais quanto a essa ação da alteração de regime de bens. Vamos lá, então. Essa regra ela é clara que somente será possível a alteração do regime mediante pedido de ambos os cônjuges ao juiz. Surge mais uma demanda com a nova codificação, nosso Código Civil de 2002, isso foi uma inovação, então mais uma ação que ela nasce no nosso CC, que seria a ação de alteração do regime de bens. Qual que seria o nome então da ação? A ação de alteração do regime de bens, que segue jurisdição voluntária, ocorrendo perante a vara de família, se existir a vara de família na comarca, ou não havendo, a ação tramita na vara civil. Tá? O CPC de 2015, como eu falei para vocês, ele confirmou a necessidade de ação judicial. Tá? Então, o artigo 734 lá do Código de Processo Civil de 2015 diz: a alteração do regime de bens, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente, destaca-se motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiro. A gente vai verificar então aqui motivadamente. Esse termo motivadamente que eu dei destaque no 734, surge para a gente um termo que é o termo justo motivo. O que seria esse justo motivo? Seria a cláusula geral a ser preenchida pelo juiz, caso a caso, à luz da operabilidade, que é o nosso Código Civil. Quando eu falei para vocês lá atrás, existe o princípio da operabilidade. Nosso Código Civil de 2002, ele rege-se através dessa questão da operabilidade, e esse justo motivo seria a nossa cláusula geral a ser preenchida pelo juiz, caso a caso. Para o seu devido preenchimento desse justo motivo, devem ser levados em conta o interesse subjetivo das partes, bem como questões objetivas relativas ao ordenamento jurídico. Nosso primeiro exemplo, então, só para deixar ilustrado para vocês, seria, lembre-se que a gente trabalhou acerca das causas suspensivas do casamento, tá? Nossas causas suspensivas do casamento estavam lá no nosso artigo 1523 do Código Civil. Por exemplo, o divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Nessa hipótese, lembre-se que a gente vai adotar o regime de separação obrigatória. Então, quando você tem uma causa suspensiva do casamento, você adota a separação obrigatória, que é uma das sanções, lembre-se do caráter duplo sancionatório para o nosso regime, para a nossa causa suspensiva. Tá? Então, primeira ilustração concreta dessa subsunção da alteração do regime de bens seria o desaparecimento dessa causa suspensiva do casamento, sendo possível alterar o regime de separação obrigatória de bens, que é no caso da causa suspensiva, para outra. Isso a gente observa lá do nosso enunciado 262 do CJF do STJ, que foi aprovado na nossa 4ª jornada de Direito Civil. Só para ilustrar, a jurisprudência também já consolidou essa matéria, tá? Acerca da alteração a partir da causa suspensiva, e a gente pode verificar isso no nosso RESP 821807 do Paraná, que é um RESP de 2006, em que a 3ª turma do STJ entendeu que o nosso Tribunal Estadual aqui do Paraná, ele analisou os requisitos autorizadores da alteração do regime de bens e concluiu pela sua viabilidade, tendo os cônjuges invocado como razões de mudança a cessação da incapacidade civil interligada à causa suspensiva da celebração do casamento, a exigir a adoção do regime de separação obrigatória, além da necessária ressalva quanto a direitos de terceiros, a alteração para o regime de comunhão parcial é permitida. Então aqui a gente tem uma causa de separação obrigatória decorrente da causa suspensiva do casamento, e as partes queriam alterar para o da comunhão parcial,
e isso foi autorizado, foi confirmado pelo STJ no RESP 821807 aqui do Paraná. Um outro exemplo, a alteração por algum interesse patrimonial relativamente do casal ou de qualquer um dos cônjuges. Aqui eu trouxe para vocês nosso roteiro bibliográfico, uma autorização do TJ de São Paulo, tá? Que dizia a respeito especificamente em que um dos cônjuges tinha débitos, inúmeros débitos, e em decorrência desse primeiro cônjuge ter vários débitos, o segundo cônjuge não conseguia realizar financiamento para aquisição de imóvel residencial por força das dívidas contraídas pelo cônjuge varão. Ou seja, nessa questão do nosso apelação, nosso acórdão 404-8973 de São Paulo, especificamente o cônjuge varão, ele tinha dívidas, inúmeras dívidas, e a cônjuge varoa, ela não conseguia contrair um financiamento de um imóvel particular ali para aquisição do imóvel residencial. E aí foi permitida a alteração do regime de bens do casamento, verificando que não existia qualquer possibilidade de prejudicar terceiros que não são alterados pela alteração. Por quê? Porque a gente vai verificar que a alteração do regime de bens, óbvio, vai se aplicar a efeitos ex nunc, ou seja, eles não retroagem, tranquilo? Então, aqui é mais um caso ilustrado. Ressalva-se que a jurisprudência tem mitigado a exigência normativa do 1639, parágrafo 2º do Código Civil, o que vem em boa hora, tá? Então, os cônjuges, eles têm a melhor consciência sobre os embaraços que os regimes de bens adotados podem gerar em sua vida cotidiana. Então, os cônjuges são as pessoas que, na prática, sabem quais são as consequências que determinado regime de bens gerarão para eles, tá? Então, na prática, a gente não teria, a crítica está aqui nesse sentido na nossa doutrina, é que na prática a gente não teria um porquê de motivar, né? Não existiria a necessidade de você fazer uma motivação, por quê? Porque se os cônjuges já estão entrando com essa ação, já teriam um motivo. Tá, mas aí como é que ficariam os terceiros, tá? Os nossos terceiros, eles jamais serão prejudicados. Os efeitos da alteração desse regime de bens não prejudica terceiros, tá? Então, os efeitos não atingem esses terceiros. Então, determinada dívida que seria, por exemplo, impossibilitada pela alteração de eventual regime de bens, não seria prejudicada, por quê? Porque pro credor dessa dívida, os efeitos não atingiria ele. Então, não existiria o porquê dessa exigência tão dura de você ter uma publicidade, de você ter um justo motivo, e por isso que alguma parte da doutrina vai falar que o nosso Código de Processo Civil ele já nasceu velho no que se refere à questão da alteração de bens. Tá? Então, os cônjuges são as pessoas que têm a melhor consciência e os embaraços que o regime de bens adotados podem gerar na vida cotidiana. A interpretação deve ser a mesma no que diz respeito ao nosso CPC, que parece ter nascido desatualizado também ao exigir o pedido motivado para a alteração do regime de bens. Então, nos termos do Código Civil de 2002 e do CPC de 2015, a alteração do regime de bens não poderá prejudicar os direitos de terceiros pela própria dicção legal, o que representa mais uma clara intenção de proteger a boa-fé e desprestigiar a nossa má-fé pelas dicções literais das normas. De forma alguma, a alteração do regime de bens poderá ser utilizada com o intuito de fraude, tá? Aqui eu trouxe o julgado do Tribunal Fluminense, tá? Que diz especificamente acerca desse intuito de fraude na questão da alteração de bens, e aí o nosso Tribunal Fluminense, ele conheceu o recurso e julgou pelo improvimento, pela manutenção da sentença recorrida, porque nesse caso específico, o cônjuge ele tinha feito um filho fora do casamento e, em decorrência disso, ele estava querendo fazer a alteração do regime de bens, mas foi negado pelo nosso Tribunal Fluminense, tá? Novamente, relacionado aos terceiros de boa-fé, a alteração do regime deve ser reconhecida como meramente ineficaz em relação a estes, o que não prejudica a sua validade e eficácia entre as partes. Isso a gente já teve um julgado lá no TJRS, o nosso Rio Grande do Sul e o TJ de Minas Gerais são os tribunais de justiça que têm uma visão mais, vamos dizer, para frente, são visões mais futuras, tá? O que a gente está trabalhando aqui? A alteração do regime de bens não tem efeito em relação aos credores de boa-fé cujos créditos foram constituídos à época do regime
de bens anteriores. Então, a alteração do regime de bens, ela vai ter uma eficácia e uma validade para os cônjuges, tá? Para a sociedade no modo geral, mas para os credores de boa-fé que advém uma dívida do regime de bens anterior da alteração, esse credor de boa-fé jamais pode ser prejudicado, Então, para ele, é meramente ineficaz essa alteração do regime de bens. Isso tá bem claro para a gente, tranquilo? Então, expressa-se que o parágrafo 1º do nosso artigo 734 do CPC, ao receber a petição inicial da alteração de bens, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue pretendida modificação, e o juiz somente poderá decidir acerca dessa alteração depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma profunda preocupação com a possibilidade de fraudes. A gente determina a atuação do Ministério Público, mesmo não havendo interesse incapaz, e a gente coloca uma questão de um prazo longo do edital, para daí sim o juiz poder decidir. Então nosso CPC ele tem uma preocupação gigantesca para a questão das fraudes, mas como eu falei para vocês, nossa alteração ela é ineficaz, ela não atinge os efeitos para os credores de boa-fé de dívidas anteriores a essa alteração. Então, não tem um porquê do nosso CPC ter essa rigidez tão grande assim, por isso que a gente fala que o nosso CPC já nasceu velho nessa questão, tá? Outra coisa, publicação da modificação do regime de bens, o STJ no ano de 2012, ou seja, o nosso código é de 2015, entrou em vigor ali em março de 2016, em 2012 o STJ já tinha um posicionamento que o mero registro da sentença transitada em julgado tem o condão de dar publicidade à alteração do regime de bens, não devendo prevalecer norma da corregedoria, lá nesse caso do STJ de 2002, do Tribunal do Rio Grande do Sul, que apontava a necessidade de publicação de editais dessa alteração. Isso também vem do enunciado 113 do CJF do STJ, que determinava ampla publicação na modificação do regime. Então, isso era uma contrariedade ao enunciado 113 do CJF, e o STJ já verificava essa desnecessidade dessa publicação de edital que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul impunha no caso da alteração do regime de bens. Tá? Então, por STJ, o mero registro dessa sentença transitada e julgada tem esse condão de dar publicidade, não seria necessário essa publicação de edital, enfim. Então, os efeitos da decisão, como eu falei para vocês, são ex nunc. São a partir do trânsito julgado da decisão e eles não retroagem, tá? E agora a gente vai trabalhar especificamente, para finalizar essa primeira parte da nossa aula de hoje, a questão: seria possível alterar o regime de bens do casamento celebrado na vigência do Código Civil de 1916 e o porquê disso, tá? Uma outra coisa, em decorrência também desse julgado de 2012 do STJ, dessa desnecessidade de se publicar um edital, o nosso Código de Processo Civil, no 734, ali no parágrafo 4º, salvo melhor juízo, aliás, no parágrafo 3º, vai dizer que serão expedidos mandatos de averbação aos cartórios de registro civil, ou seja, se expede uma averbação para o cartório civil do registro civil para fazer a modificação, tranquilo quanto a isso, mas também, se um dos cônjuges for empresário, vai ser expedido também mandado de averbação ao registro público da empresa mercantis e atividades afins. Então, querendo ou não, o nosso próprio parágrafo 3º do 734 traz essa publicidade, que não deveria, então, ter uma necessidade tão grande assim da publicação do edital. Por quê? Porque o nosso próprio Código de Processo Civil, no parágrafo 3º, já traz essa publicidade. Então, nosso Código de Processo Civil, ele poderia ter adotado uma forma menos rígida nessa questão de fraude, porque, novamente, eu já repeti para vocês inúmeras vezes, mas para credores de boa-fé de dívidas anteriores à alteração do regime de bens, esses são ineficazes os efeitos dessa alteração. Tranquilo? Então, fazer um corte aqui e a gente volta para essa possibilidade de alteração do regime de bens de casamentos anteriores à vigência do Código Civil de 2002.